capítulo 4, o nosso tema é santificação. Em mais de uma oportunidade nós encontramos Paulo, Pedro, o próprio Jesus falando que o nosso objetivo é que a cada dia nós nos pareçamos mais, nos semelhemos mais a Cristo. Você encontra isso em 1 Coríntios 11, Filipenses 3,17, Efésios 5,1 e muitos outros. Mas um texto que eu gostaria de destacar aqui é Provérbios 4,18. E o que diz lá? Mas a vida dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Por que esse versículo ele tem a ver com santificação? E é importante para o nosso pensamento aqui. A vereda do justo é como a luz da aurora. Pergunto, qual é a dificuldade que o sol pela manhã tem em expulsar as trevas? Eu te digo qual é o nível de dificuldade. 0. Qual a dificuldade que nós temos para expulsar as trevas de um ambiente? 0. Basta apertar o interruptor e elas desaparecem. A vereda do justo é como a luz da aurora. Ou seja, à medida que a luz de Deus, que a presença de Deus enche a nossa vida, não tem como o pecado continuar ali. Logo, a nossa luta não é contra o pecado, mas a nossa luta é para se aproximar de Deus a cada dia. E o que é a santificação? O que é esse processo? O que é a santificação em si? Uma escolha voluntária em viver separado do pecado. Santificação é uma escolha voluntária. Ela não surge do nada. Você tem que tomar a decisão. Eu não quero. Havia um cântico muito antigo que dizia: eu não quero mais pecar. É uma decisão. Ela é imediatamente proporcional à nossa aproximação de Deus. Ou seja, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós nos separamos do pecado. O termo empregado na língua grega para santificação é agiasmos, que significa consagração, separação, santificação. Isso é santidade. E o que a santidade não é? Tem diversas coisas no seu livro texto falando sobre o que santidade não é. Mas eu vou mencionar apenas 3. Primeiro, santidade não é responsabilidade de Deus. A ordem foi dada para nós: sede vós santos, como eu sou santo. Eu sou responsável pela minha vida de santidade. Segundo, santidade não é uma mudança física. Santidade não é usar uma roupa específica. Não é usar um tipo de aparato. Santidade ela é interior. Ela acontece no espírito. E por último, santidade não é isolamento. Algumas pessoas acham que para ser santos tem que se separar do mundo. Não é assim que acontece. Pelo contrário, nós somos astros do mundo. Filipenses 2,15 fala que somos colocados como astros no meio das trevas, podemos brilhar. Sal da terra, luz do mundo. Nenhum desses textos fala de separação. Nós temos que estar ali e ali fazer a diferença. Falando sobre isolamento, me lembra a história dos monges e freiras, assunto que vai ser estudado em pormenores da história da igreja. Mas no século IV, homens e mulheres começaram a se separar da sociedade e iam morar no deserto, sozinhos, ou em conventos, porque eles entendiam que com isso eles iam escapar da corrupção do mundo. E o que aconteceu? O pecado atormentava os eremitas do deserto e não conseguiu se ver livre deles. E a corrupção sexual e de outras maneiras entrou em todos os conventos. Vocês vão ver isso na história da igreja. Não adianta se isolar. Quem nos livra do pecado, quem nos torna santos, é o poder de Deus quando nós dizemos sim para Ele. O que é santificação? Se santificação não são essas coisas que eu mencionei, o que realmente ela é? Primeiro, 1 Tessalonicenses 4,3 é muito claro. A santificação é a vontade de Deus para você, é a vontade de Deus para mim. Santificação é uma realidade que está no Velho Testamento e que está também no Novo Testamento. Santificação é uma atitude que deve atingir um homem integralmente. Paulo diz o seguinte lá em 1 Tessalonicenses 5,23: e o vosso corpo, alma e espírito sejam mantidos irrepreensíveis até o dia da vinda de Cristo.
Santificação não é para uma parte do cinésio, é para o cinésio inteiro. E qual o objetivo da santificação? Qual o escopo da santificação? O que ela vai atingir? Como eu acabei de mencionar, tudo. Santificação tem que atingir o homem integralmente. Integralmente. Durante quanto tempo? Filipenses 1,6, Paulo diz o seguinte: e aquele que em vós começou a boa obra, a completará até o dia de Cristo. Ou seja, santificação ocorre, deve ocorrer, é um processo que dura toda a vida cristã. Começou no dia que você aceitou a Cristo como seu Salvador, que eu entreguei minha vida a Jesus como Salvador, e termina no dia que nós nos encontrarmos com Ele nas nuvens. Até lá, está valendo. Por que a santificação é algo tão importante para os filhos de Deus? Porque nós vivemos uma outra realidade. Nós não pertencemos mais a este mundo. Nós passamos a pertencer a um outro reino. E esse outro reino tem outro estilo de vida, tem outras diretrizes, se baseia em outros valores. E é evidente que eu estou falando aqui do reino de Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre ele agora. Você é um habitante do reino de Deus. Eu sou um habitante do reino de Deus. E a Bíblia nos ordena, Jesus nos fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, vamos saber um pouquinho, vamos falar e pensar um pouquinho sobre isso. O que é o reino de Deus? Que justiça é essa que eu devo buscar? Que justiça é essa? Então, esse é o assunto que nós vamos tratar a partir de agora. O que é o reino de Deus? Normalmente, o reino de Deus está relacionado à soberania de Deus sobre os seus ou sobre o mundo em geral. Isso é o reino de Deus. Algumas poucas referências bíblicas têm um sentido diferente, mas na maioria delas, reino de Deus é o reino de Deus sobre o seu povo, o reino de Deus sobre o mundo em geral. Mas também nós temos nas Escrituras a expressão reino dos céus. Existe uma diferença entre elas? São iguais ou não? Na realidade, ambas, tanto o reino de Deus quanto o reino dos céus, está falando do mesmo reino. Porém, a ênfase é diferente. Quando se fala do reino de Deus, enfatiza-se o seu governo sobre o seu povo, sobre o mundo. Quando se fala reino dos céus, faz um contraste entre os reinos do mundo e o reino dos céus. Essa é a diferença básica. Agora, reino de Deus, reino dos céus. Essa é uma realidade para ser vivida hoje ou depois da volta de Cristo, ou lá no reino milenar. Olha o que Paulo fala em Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte veio reinar sobre esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Ou seja, reino de Deus é para ser vivido hoje, para ser vivido já. Por assim dizer, após o arrebatamento, é a consumação do que Deus nos deu. Mas a vida que Ele nos deu, o estilo de vida, já começou, já vale desde o momento que nós entregamos nossas vidas a Ele. Entendemos assim o que é o reino dos céus, mas e a justiça? Vamos falar um pouquinho agora sobre o que é a justiça de Deus, que aparece lá em Mateus 6,33. Primeiro, o termo grego que aparece aqui, para se referir à justiça, é dikaiosine. Nome bonito, né? Dikaiosine. Qualidade moral ou integridade de caráter e comportamento. Vou repetir. Qualidade moral ou integridade de caráter e comportamento. De novo a palavra caráter aparece aqui. Voltamos lá ao primeiro capítulo da nossa aula Vivência Cristã. E comportamento, personalidade. Voltamos à primeira aula. Percebe que todo o nosso assunto aqui tem muito a ver com o que nós somos, com o que nós apresentamos ao mundo.
Importante notar ainda que essa justiça que essa justiça que deve ser buscada é a justiça que vem de Deus. Não se trata de um padrão humano de justificação, de legalismo. É algo que vem de Deus. Nós estamos falando aqui de evangelho. Isaías deixa muito claro como Deus, né, vê a nossa tentativa de autojustificação. Porque as vossas justiças, né, diz lá o profeta, né, são como trapos de imundícia. Deus não aceita justificativas do homem. Se nós queremos nos aproximar dele, viver o reino dele, precisamos da justiça que vem dele. Essa justiça deve ser compreendida de duas formas diferentes. Primeiro, temos a justiça de Deus imputada e a justiça transmitida. Mas o que é isso? Justiça imputada fala do aspecto legal da justiça, do direito. Ou seja, você e eu, nós temos o direito a essa justiça. Nós temos uma posição legal de justos diante de Deus. Deus nos declara justos. Ou ainda, Efésios 2,6 fala que Deus nos assentou em lugares celestiais. Mas não estou em lugar celestial, né? Nós estamos vivendo na terra. Sim, mas legalmente Deus nos coloca em lugares, nós temos direito a lugares celestiais. Estamos nessa posição legal diante do Senhor. Isso é a parte legal, o que eu tenho de direito. Deus já conquistou para nós toda a justiça que nós precisamos e do Calvário nos deu isso. O direito, né, a chance de nos tornar justos. E quando nós passamos pelo novo nascimento, isso já é um processo. O novo nascimento em si já é a imputação dessa justiça. Quando o homem nasce de novo, ele está se apropriando da justiça que Deus lhe proporcionou. Justiça essa que não pode ser dada ao homem natural. Não, essa justiça só é dada a quem se torna um homem espiritual por meio do novo nascimento. E a justiça transmitida? O que seria essa justiça transmitida? É aquela que eu me aproprio. Uma coisa é eu ter direito, outra coisa é eu usar. Eu posso ganhar alguma coisa, eu posso ganhar um carro, está à minha disposição, mas enquanto eu não pegar esse carro, não entrar nele, não dirigir, eu não experimentei aquele carro. Eu tenho que buscar o reino de Deus, a sua justiça, ou seja, ela está lá, ela foi me concedida, eu preciso me apropriar dela, eu preciso viver essa justiça na minha vida, aplicar ela à minha vida. E quando eu faço isso, ela tem reflexo na minha vida. Eu passo a falar como um justo. Já não falo mais como as pessoas do mundo que estão ao meu redor. O meu tipo de palavreado é outro, as minhas expressões são outras. O livro de Provérbios tem N versículos falando sobre os problemas da língua. Nós teremos que cuidar. Tiago fala, muitos de vós não queiram ser mestres. Por quê? Porque receberão mais duro juízo. Porque o homem não pode refrear a sua língua. É um mal terrível, Tiago coloca. Então, temos que tomar cuidado. Mas quando nós assimilamos a justiça de Deus pelo poder do Espírito Santo, e da nossa boca começa a sair palavras de acordo com o reino de Deus. Chama o bloco aqui ou tem falta aqui? Falta um pedacinho. Vai, termina lá. Além de falar como justo, eu ando como justo. Meu padrão de vida também muda. Meu modo, meu estilo de vida muda. Eu não ando mais nas mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas que eu fazia no passado. Mas agora eu tenho um novo andar. Isso aparece na consagração dos sacerdotes. Deus ordena que Moisés unja a orelha direita, o polegar direito e o dedo do pé direito. Orelha direita, para ouvir e ter sensibilidade à voz de Deus. Mão direita, para exercer o ministério aprovado por Deus. Pé direito, um caminhar justo, andando na presença de Deus. Quando eu estou entrego a Cristo, quando eu vivo desse reino, quando eu busco a sua justiça, eu entro nesse mesmo padrão de vida. E essa justiça tem um salário.
Quando eu ando de acordo com os padrões de Deus, eu tenho um resultado. E o principal, não vou entrar nos outros, vou falar apenas do principal resultado. É a salvação das nossas almas, conforme Pedro fala lá na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 9. E ainda falando um pouquinho mais sobre a justiça de Deus, temos na palavra de Deus um mini manual. Quer saber qual é esse mini manual? Eu te digo, é o Salmo 15. O Salmo 15, ele é um manual em miniatura que todo cristão deveria conhecer, de cor e salteado. E o que ele diz? Acompanhe a leitura comigo. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Esse mini manual, ele traz alguns princípios, vamos fechar aqui agora. Ele fala do tempo presente, simbolizado ali no tabernáculo. Quem habitará no teu tabernáculo? O tabernáculo era um templo transitório, um templo que foi usado no deserto. Hoje, esse tabernáculo onde Deus habita, sou eu e sou você. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós estamos num tempo transitório, indo em rumo a Canaã celestial. Quem morará? Quem habitará no teu tabernáculo? Ou seja, quantos de nós estaremos na tua presença, na presença de Deus, né? Nesse período de transição, antes que venha o fim. O tempo futuro aparece logo em seguida. Quem morará no teu santo monte? Um tempo, monte fala de uma coisa estável, definitiva. Quem vai morar? Quem estará lá? Aqueles que praticam o que está previsto lá no mini manualzinho, que é o Salmo 15. Direitos e deveres aparecem no Salmo 15. Bênção e maldição, como aparece lá em Deuteronômio 28. Nesses salmos temos características importantes que devem ser observadas na vida cristã. E as quais, né, vamos passar rapidamente a seguir, apenas separei elas em dois grupos, né, para mostrar como elas afetam a minha vida e a vida de outros. Primeiro, as que afetam a minha vida pessoal, práticas de cunho pessoal. Primeiro, praticar a justiça, andar sinceramente, falar a verdade no seu coração, ter uma só palavra, desprezar os réprobos. Práticas de cunho pessoal. E tem as práticas do Salmo que afetam o próximo. Quais são elas? Não difamar com a sua língua. E aqui eu quero só um parênteses. Provérbios 6, 16 a 19 diz o seguinte: existem 6 coisas que Deus detesta, e a 7ª sua alma abomina: aquele que semeia contendas entre os irmãos. Não difamar com a sua língua. Não aceitar nenhum opróbrio contra o próximo. Acusações, calúnias contra o próximo. Nós não podemos só falar, mas também se alguém vem falar conosco, nós temos que rejeitar isso. Honrar os que temem ao Senhor. Não explorar os necessitados. Irmão, se você tem um empregador, se você tem negócios, cuidado. Você tem oportunidade de explorar alguém, cuidado. Não receber suborno contra o inocente. E como diz o último versículo, o resultado prático para quem observa estas coisas é a segurança diante de Deus. Quem faz isto nunca será abalado.